Gênesis 15, do 1 ao 6. Você achou de que eu achei? Vamos lá então. Vê se diz na tua Bíblia também o seguinte. Gênesis 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Quero que você leia comigo apenas o versículo 5. Mesmo que na tua Bíblia seja um pouquinho diferente, não tem problema. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Então... E disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas. E disse: Assim será a tua semente. Amém. Só até aí. Oremos juntos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença neste lugar e na nossa vida principalmente. Te agradecemos pelo privilégio de louvar o teu nome, te adorar com canções, porque mais uma vez o Senhor aquietou, trouxe calma ao nosso coração, como diz o salmista. E nessa hora, Senhor, já com o nosso coração aquietado, nós queremos ouvir a tua palavra. Mas mais do que ouvir, nós queremos receber. E mais do que receber, nós queremos praticar, com a ajuda do teu Espírito Santo, praticar essa palavra revelada a nós nesta noite. Se ainda há algum impedimento, nós repreendemos em teu nome, porque a partir de agora nós queremos, Senhor, ser como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra. E ao sair por estas portas nesta noite, nós queremos praticar essa palavra, Senhor, que o Senhor nos traz nesta noite mais uma vez. Fala conosco, em teu nome que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora, de muita importância. Só se locomova ou converse se for extremamente necessário. Gênesis 15 foi o texto que você leu aí comigo. Os 6 primeiros versículos, mais precisamente, do capítulo 15, do primeiro livro da palavra do Senhor. E nesse texto, talvez você conheça, ou pelo menos a maioria de nós, acredito que conheça, pelo menos uma parte da história de Abraão, não é? Afinal, aquele que foi chamado e é chamado até os dias de hoje de pai das nações, né? Pai de Israel e o pai de muitas nações. Eu acredito que a gente conhece pelo menos uma parte da historinha de Abraão. Abraão, que antes se chamava Abrão, sua mulher era estéril, o Senhor o tira da sua terra e da sua parentela e leva para um lugar onde o Senhor já tinha preparado para ele, e a partir daí Deus começa o seu plano de restauração no meio do povo hebreu. E aí nesse texto você vê agora Abraão recebendo uma revelação de Deus, e o texto diz de que maneira essa revelação vem até Abraão. No versículo 1 diz: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Porque visão era um dos métodos de Deus, usados por Deus para revelar algo aos seus escolhidos, principalmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vê Deus fazendo isso, trazendo revelações ao seu povo, na maioria das vezes de 3 maneiras. Ou Deus aparecia para o seu povo ou trazia revelações para o seu povo através de uma visão, como Abraão, ou ele trazia uma revelação para o seu povo através de uma profecia, através de um profeta usado por ele, ou Deus aparecia também em sonhos, né? Visão, profecia e sonho. Só que nesse caso Deus usa uma visão para falar com o seu servo Abrão. Abrão, um homem já com idade avançada, você conhece bem a historinha, casado ali com uma mulher chamada Sarai, a sua esposa, que apesar de ser 10 anos mais nova do que ele, era uma mulher estéril, logo não podia ter filhos.
Então, fisicamente falando, humanamente falando, era impossível Sarai ter filhos. E é nesse momento de impossibilidade da história de Abraão que Deus se revela ao seu servo. Se revela através de uma visão. Ele revela uma palavra. E essa palavra vem diretamente para o tempo que Abraão estava vivendo. E aí nessa revelação, nessa visão, Deus aparece aí e fala 3 palavras, pelo menos na minha opinião, maravilhosas ou poderosas, para dizer o mínimo, para Abraão. Acompanhe comigo. Gênesis 15, verso 1. 3 palavras de muito poder, de muita autoridade, de muita revelação que Deus dá a Abraão. Do meio para o final. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas. A primeira palavra que Deus libera a Abraão é essa: Abraão, não tenha medo. Deus diz: não temas. Ele diz não temas, mas ele não coloca um ponto final após essa palavra. Em seguida, Deus libera a segunda palavra, que é também uma palavra poderosa para Abraão. Ele diz: Abraão, não temas. Em segundo lugar, eu sou o teu escudo. E ele põe mais uma vírgula, e se Deus tivesse dito somente isso e colocado um ponto final, eu acredito que seria, mesmo assim, algo maravilhoso na vida de Abraão ou na vida de qualquer um de nós. Mas Deus não termina aí. Em seguida vem a terceira palavra de Deus a Abraão dizendo: eu não sou apenas o teu escudo, eu não estou dizendo apenas que você não precisa ter medo de qualquer circunstância, mas eu sou ainda também o teu grandíssimo galardão. Deus diz: não tenha medo. Deus diz: eu sou o teu escudo, eu estou te protegendo. E Deus diz ainda mais: olha, você tem uma grande recompensa. E essa grande recompensa sou eu. Agora imagine você ouvindo essas 3 mensagens da boca do próprio Deus. Eu não sei você, mas eu me sentiria cheio de força, eu me sentiria cheio de ânimo, eu me sentiria confiante no que Deus iria fazer a partir daí na minha vida. Acredito que qualquer um de nós pensaríamos isso ou agiríamos dessa forma. Só que aí você olha para Abraão e você vê que não é bem isso que acontece quando ele ouve essas 3 pérolas da boca de Deus. Abraão ouve essa mensagem poderosa e simplesmente ele começa a levantar obstáculos. Eu acredito, digo de novo, que a gente ia ficar impressionado, a gente ia ficar maravilhado com aquela palavra do próprio Deus ou com aquela visão. Mas aí a gente olha para Abraãozinho e percebe que mesmo ouvindo essa mensagem poderosa da boca do próprio Deus, ele começa a criar algumas barreiras. Ele começa a criar alguns obstáculos. Logo após essas palavras de profecia dirigidas a Abraão, ele diz assim no versículo 2. Continue acompanhando comigo aí. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que has de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Espera aí. Tem alguma coisa errada com Abraão. Eu não sei se ele não ouviu direito. Eu não sei se ele interpretou de maneira errada. Eu não sei se ele estava com os olhos muito voltados para as circunstâncias que ele estava vivendo. Circunstâncias de impossibilidade. Eu não sei o que aconteceu com Abraão, mas depois de uma palavra poderosa do próprio Deus, parece piada porque Deus acaba de dar 3 grandes riquezas com a declaração no versículo 1, não temas, sou teu escudo, sou teu grandíssimo galardão. E Abraão, na maior cara de pau, diz: tá bom, Senhor, mas o que o Senhor vai me dar afinal? Quando a gente ouve essa palavra, né, ou essa frase, o que o Senhor vai me dar? A gente, pelo menos eu lembro, ou eu me lembro que no Novo Testamento existiam ali os saduceus, que eu já disse aqui a respeito deles, que eram religiosos como os fariseus, mas os saduceus eram extremamente materialistas. Em todas as ocasiões, eles se perguntavam ou perguntavam para as outras pessoas: o que é que eu ganho nisso? Vamos falar em dinheiro. Quanto é que vale isso aí?
Quanto é que eu vou ganhar nessa história? Era assim os saduceus. Parece que deu um branco em Abraão e ele foi investido aí de um pensamento saduceu. Senhor, o que o Senhor vai me dar então, já que é assim? Peraí, Deus tinha acabado de dar algo sem preço para Abraão. E o camarada ainda pergunta, o que é que eu vou ganhar nisso, Deus? É claro que a gente aponta o dedo para Abraão e diz, puxa, que coisa feia. Esse que é chamado o rei, o pai das nações, aquele que deu o start, aquele que deu o início a essa caminhada, né, do povo hebreu. E a gente aponta o dedo para ele, mas agora vê se só de vez em quando a gente não age assim também. Porque quando a gente analisa a nossa vida, irmão, não dá nem para acusar Abraão. Porque se a gente for sincero ao analisar a nossa vida, a gente vai perceber que vira e mexe, como a gente cantou hoje, não é? Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Verdade. Bíblico. O apóstolo Paulo falou isso. Tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, disse Paulo em Coríntios. Agora, a gente diz que a graça do Senhor é suficiente para nós, mas toda hora, às vezes a gente se vê insatisfeitos com algumas coisas na nossa vida. E eu já disse isso outras vezes, e vale a pena repetir, que os nossos olhos muitas vezes são para aquilo que nos falta e não para aquilo que a gente tem de verdade. Porque quando a gente olha para a nossa vida, irmão, de verdade, não falta. Mas toda hora, mesmo cantando, tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, a gente está ali o tempo todo pedindo, Senhor, mais e mais e mais, Senhor, mais bênção, Senhor, mais vitória, mais prosperidade, mais resposta, mais solução. E pior, se bobear, tem gente por aí que troca a graça de Deus, que é aquilo que a gente diz que nos basta, por tudo isso que eu acabei... Não, eu troco a graça de Deus por uma vitória. Ou por uma bênção, ou pela prosperidade, ou por qualquer outra coisa. Quer dizer então que eu não posso pedir mais nada, então, pastor? Não estou dizendo isso, irmão, pode. A palavra do Senhor diz, tudo que pedirdes em meu nome, querendo recebereis, palavras do próprio Jesus. Pode pedir? Pode pedir. Agora o erro aqui é só ter olhos para o que Deus pode fazer e esquecer que o melhor que Deus já nos deu, ou que Deus já proporcionou para a nossa vida, é algo chamado a superabundante graça do Deus Todo-Poderoso. Isso não tem bênção, não tem vitória, não tem dinheiro, não tem prosperidade que possa pagar. A superabundante graça que o Senhor já nos deu, e nos deu exatamente assim, de graça. Diga para o teu irmão, o melhor que Deus podia te dar, irmão, Ele já deu. É algo chamado superabundante graça. Deus tem bênção para você, tem vitória, tem prosperidade, tem resposta, tem cura, tem libertação, tem solução, tem tudo isso e muito mais. Mas não troque nada disso por aquilo que você já tem, que é a graça do poderoso Deus. Amém ou não? Amém. Tá, mas e se de repente os meus planos e os meus sonhos e os meus projetos, como é que fica, senhor, pastor, quando estamos no começo do ano, já estamos em fevereiro, as coisas estão começando a andar no nosso país ou não, então, e aí, como é que ficam os planos, os projetos e os sonhos que a gente... Como a Bíblia é completa, como a Bíblia tem resposta para todas as nossas indagações, Salmo 55, 22 responde isso. Porque lá diz, lança o teu fardo, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Porque nunca permitirá que o justo seja abalado. Você é justo do Senhor? Amém. Então essa palavra é para você. Simples assim.
Lança o teu fardo, lança os teus planos, lança os teus desejos, lança os teus projetos, o teu fardo, o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele vai te sustentar. E Ele nunca vai permitir que você, como justo do Senhor, seja abalado. Amém ou não? Amém. Mas a declaração de Abraão não termina aí, porque você, não, vamos dar um desconto. Abraão deixou passar batido o que Deus falou, talvez não ouviu direito. Mas não, ele ouviu, porque não parou aí, né? A declaração de Abraão não termina aí, porque ele continua o seu discurso, na minha opinião, infeliz, dizendo, olha, ele diz não somente o que eu vou ganhar com isso, mas ele diz, Senhor, é o seguinte, eu vou explicar, não sei se o senhor sabe, não sei se o senhor está sabendo, mas eu não tenho filho. Porque o Senhor está falando aí para não temer, porque o Senhor é o escudo, que o Senhor é minha recompensa, que eu vou ser pai de uma grande nação. Mas não sei se já avisaram o Senhor que eu não tenho filho. Como é que fica? Abraão está dizendo, bom Senhor, algo o Senhor tem que me dar. Porque afinal, a esposa que o Senhor me deu, apesar de ser mais nova do que eu, não sei se o senhor sabe também, mas ela é estéril. Ela não pode ter filho. É só isso, Abraão? Não, tem mais. Além disso, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Parece que não tem nada a ver com o que ele está falando, né? Mas Deus entendeu o que ele estava insinuando. Abraão estava insinuando que quando ele morresse, o herdeiro de Abraão, o seu herdeiro, seria Eliezer. Mas Eliezer é seu filho? Abraão, não é meu filho, é meu empregado. Mas pode ser ele, porque não tem outro. Olha só o que Abraão estava fazendo. Abraão estava tentando explicar para Deus, porque, não sei, Deus chegou agora e não estava sabendo do que estava acontecendo ali. Então Abraão tinha que explicar. Ele estava tentando explicar para Deus que já estava tudo... Senhor, está tudo certinho já. Não precisa se preocupar. Está tudo esquematizado na minha vida. Está tudo redondinho. Eu já tenho tudo planejadinho. Vou explicar para o Senhor. Vai ser assim, Deus. Vê se o Senhor entende. Quando eu morrer, eu não tenho filho. Mas não tem problema. Vai tudo para Eliezer, que é o meu empregado. Está entendendo? E Senhor, está tudo esquematizado já, não esquenta com isso não. Se o Senhor quiser até procurar outra pessoa para abençoar, minha vida está tranquila. Estou sossegado, está tudo esquematizado, não se preocupa não. Resumindo, Abraão não dá ouvidos às palavras proféticas, de verdade, que Deus entrega a ele, pede mais, responsabiliza a Deus por não ter filhos, e ainda tenta dizer que o plano que ele tem é o plano perfeito, é o plano melhor para a sua vida. E para que não haja dúvida de que a culpa é de Deus, Abraão diz o seguinte no versículo 3: disse mais Abraão, a mim não me tens dado filhos, a culpa é sua, Senhor. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Agora, guardada, claro, as devidas proporções, vamos nos colocar no lugar de Deus. Irmão, não é à toa que a Bíblia diz que o nosso Deus é rico em graça, em misericórdia, em fidelidade, que a misericórdia dele se renova a cada manhã, que a fidelidade dele dura para sempre, porque, irmão, não sei você, mas eu, no lugar de Deus aqui, eu já tinha perdido a paciência com Abraão. Não sei. Mas depois de ouvir tudo isso, Deus, rico em amor, rico em graça, rico em misericórdia, rico em fidelidade, ele diz assim para Abraão no versículo 4: ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Abraão, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Você sabe o que Deus está fazendo aqui no versículo 4 de Gênesis 15? Deus está colocando um grande, imenso e sonoro não na vida, nas ideias e nos planos de Abraão. Vem Abraão todo serelepe, Senhor,
Tá tudo certinho já. Tá tudo esquematizado. Fica sussa. Não precisa se preocupar. Tá tudo planejado. Mas você não tem filho? Não tenho filho, mas Eliezer, ele vai fazer o papel de filho. Fica tranquilo. Aí vem Deus e diz: Abraão, só tem uma palavra para você. Não. Deus dá um grande, imenso e sonoro não na vida, nas ideias e nos planos de Abraão. Abraão, o seu herdeiro não é Eliezer. Abraão, o plano perfeito não é esse. Quem vai herdar o que eu vou te dar não virá de fora, mas virá de dentro de você. E aí no versículo 4, Deus diz, entre as linhas, escuta, Abraão, o teu herdeiro não vai ser adotado. Você vai gerar o teu herdeiro, esse é o plano. E digo mais, esse é o plano perfeito, porque o seu plano, Abraão, é uma porcaria, diga-se de passagem. Aí imagina o Abraão pensando assim, tá, Senhor, bacana. É lindo aí esse plano aí, mas deixa eu só dizer uma coisinha, é completamente impossível. É improvável, é impossível disso acontecer. Aí sabe o que Deus faz? Deus começa a gerar fé dentro de Abraão. Deus tira ele da tenda e diz assim, Abraão, vou te explicar uma historinha. Já que você não está entendendo, eu vou desenhar. Vamos lá para fora. Vou mostrar no céu. Vou desenhar no céu para você entender. Vamos lá para fora. Deus tira ele da tenda e diz assim, Abraão, agora olha para o céu. Olha para o céu e conta as estrelas. Se é que você pode contar. Deus ainda tira um baratinho de Abraão, né? Agora você pode... Tá, Abraão sai para fora da tenda. Vamos imaginar agora, na prática isso acontecendo, né? Você pode imaginar Abraão contando estrelas, literalmente? Vamos imaginar isso aí. Abraão olha para o céu e começa 1, 2, 3, 100, 200, 500, 1000. E Senhor, perdi a conta. Começa de novo. Conta as estrelas se é que você pode contar. Tá bom, vou começar de novo. 1, 200, 3.000, 5.000. Pai, é o seguinte, me perdi de novo. E Deus só olhando e dizendo, conta então. Você não é o bacanão? Você não está aí com tudo esquematizado na tua vida? Então, conta as estrelas se é que você pode contar. Abraão conta as estrelas porque assim será a tua descendência. Mas na prática, irmão, na verdade, Deus estava dizendo, Abraão, se você contar até 200, assim será a tua descendência. Abraão, se você contar até 1000, assim será a tua descendência. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você, Abraãozinho. A hora em que brotar a fé verdadeira no seu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai aprender a contar o incontável. Aí você vai ver e vai viver o impossível que eu tenho para a sua vida. Aí você vai viver o improvável e o sobrenatural que eu tenho para a tua vida a partir de hoje. Conta as estrelas se é que você pode contar. Tá, pastor, é bacana essa história, mas o que isso tem a ver comigo? Irmão, tem tudo a ver com a nossa vida. Porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos tirar da tenda da acomodação. Para que de repente você pare de olhar para o chão, para que você saia para fora das suas expectativas humanas e para que a partir de hoje você seja um contador de estrelas. Para que a partir de hoje você seja alguém que pela fé enxergue o impossível, o improvável e o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida no nome de Jesus. Amém. Mas só enxerga isso quem é contador de estrelas. Só enxerga isso quem tem fé. Por que fé? Porque foi só assim que a justiça de Deus começa a se manifestar na vida de Abraão. Algo muito curioso acontece no versículo 6 de Gênesis 15. Diz assim, e creu. Começou a ter fé aí. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça.
Creu Abraão no Senhor e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Essa é a primeira vez na Bíblia que fé e justiça são citadas juntas no mesmo versículo. Sabe por quê? Simplesmente porque desde o princípio, desde o livro de Gênesis, Deus está dizendo para mim e para você: você quer que a minha justiça se manifeste na sua vida? Então, companheiro, fé. Porque vira e mexe, a gente ora para Deus: Senhor, faz justiça na minha vida. Senhor, se essa porta se abrir, olha, a justiça vai acontecer. Senhor, olha, se isso acontecer na minha vida, a tua justiça vai se manifestar. Então, Senhor, faz justiça na minha vida. Só que aí vem Deus, como ele disse para Abraão e diz para nós também: filhinho, tem que ter fé. Creu Abraão no Senhor Jesus e foi-lhe imputado isso por justiça. Você quer justiça? Tem que ter fé. Você quer que a minha justiça se manifeste na sua vida? Diz o Senhor: então creia em mim, que o mais eu vou fazer na tua vida. E a partir desse texto a gente começa a enxergar algumas lições. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Primeira lição que a gente aprende aqui com Abraão e a sua tenda: ou você é contador de estrelas, ou você é contador de nuvens negras. Irmão, não tem meio termo. Ou você é um servo do Senhor, contador de estrelas, alguém que tem fé genuína em Cristo Jesus, ou você é apenas mais um contador de nuvens negras, como muito tem por aí, inclusive e talvez até principalmente no meio do povo de Deus. Está no texto. No versículo 5, depois da bobagem, né, que Abraão disse, a ficha de Abraão cai. E ele está contando estrelas. Mas no versículo 2, parece que é outra pessoa. Parece que não conhecia Deus. Ele está dizendo: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Senhor, eu não tenho filhos. Senhor, a culpa é sua. Senhor, eu já tracei o meu plano. Senhor, não precisa se meter. Abraão, para dizer a verdade para você, só contava nuvens negras até aí. Eu não tenho, Senhor, eu não tenho, Senhor, eu não sou, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo. Abraão só contava problema. Abraão só contava dificuldade, só tinha olhos para a escassez, para a esterilidade, para as nuvens negras. Irmão, enquanto você não começar a contar as estrelas, você continuará a ser um contador de nuvens negras. Porque enquanto Abraão contava nuvens negras, as promessas de Deus não se cumpriram na vida dele. Deus já tinha liberado 3 poderosas promessas sobre a vida de Abraão, mas Abraão não sabia viver debaixo da promessa. Enquanto você continuar olhando para as impossibilidades, enquanto você continuar olhando apenas para as lutas e para as crises, sinto lhe informar, nada vai acontecer mesmo. Porque os seus olhos só estão nas nuvens negras, nas impossibilidades, nos problemas e nas situações contrárias e nas crises. E a coisa mais fácil que tem é a gente ficar olhando para a situação ao nosso redor. É ou não é? A coisa mais fácil que tem é a gente olhar para a falta de dinheiro. A falta de saúde. Problema. Dificuldade. Porta fechada. Crise. Enfermidade. Não sei mais o que. Problema na família. Irmão, a coisa mais fácil que tem é a gente ficar olhando para essa parte da nossa história. E o problema, irmão, maior, pelo menos na minha opinião, é que quem só tem olhos para isso não sabe valorizar o que Deus já fez na sua vida. Quem só tem olhos para as nuvens negras não sabe valorizar, ou às vezes até não enxerga o que Deus está fazendo na sua vida hoje. E digo mais, quem só tem olhos para as nuvens negras não vai conseguir nunca enxergar o que Deus vai fazer. Porque se não enxerga o que está fazendo hoje, se não enxerga o que já fez, irmão, não vai enxergar mesmo o que vai fazer. Sabe quem são os contadores de nuvens negras? Claro que aqui não tem. Que aqui é uma benção. Mas sabe aquela pessoa negativista ao extremo? Aquela pessoa pessimista.
Sabe aquela pessoa que só abre a boca para falar das dificuldades? Que quando você encontra com ela, e aí, tudo bem? Mais ou menos. E aí, você é obrigado a perguntar, mas por quê? E aí a mala véia abre e começa a falar, e só abre a boca para falar das dificuldades, só abre a boca para falar dos problemas, só abre a boca para falar da desilusão, do sofrimento, da frustração, do fracasso, da derrota. Irmão, em nome de Jesus, se isso aí não acontece na sua vida, pare de só dizer que não vai dar certo. Pare de dizer que não vai acontecer, que você vai continuar desempregado, que a sua família não tem jeito mesmo, que a sua vida espiritual já era, que o seu fim vai ser sozinho mesmo, então deixa tudo como está, porque pode piorar, se mexer. Pare de contar nuvens negras. Valorize o que Deus é e valorize o que o Senhor já estabeleceu para a tua vida. Sabe para quê? Para que você se torne um grande contador de estrelas. Sabe quem é um contador de estrelas? É aquele que pode dizer com todas as letras: olha, estou passando por situações complicadas, mas Deus é comigo e por isso eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Eu não estou dizendo aqui que quem tem fé em Jesus Cristo, quem é cristão ou quem é um contador de estrelas, está isento de provas, isento de lutas e de problemas. Não estou dizendo isso não. Mas a diferença, irmão, na vida de um contador de histórias, ou na vida de um contador de estrelas, está no Salmo 37, onde Davi fala quem é o contador de estrelas. No versículo 23 ele diz assim: confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Contador de estrelas. Ainda que caia, digo eu, o contador de estrelas, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, ou o contador de estrelas, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmão, deixe as nuvens negras por conta do Criador dos céus e da terra. Você, justo do Senhor, contador de estrelas, vai continuar olhando só para o céu, porque é de lá que vem o socorro certo para a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Diga para o teu irmão: olhe para o Senhor. Porque a partir de hoje, você não vai mais reclamar e murmurar. Porque ao invés de contador de nuvens negras, você é contador de estrelas. E você tem um Deus poderoso sobre a tua vida. Olhe para o céu, porque é de lá que vem o socorro certo para a tua vida. Fala assim para ele: aprendeu a lição? Segunda lição: quem não é contador de estrelas não ouve a Deus. Está no versículo 3. Deus já tinha dito coisas maravilhosas a respeito de Abraão no versículo 1. E ainda no versículo 3, Abraão está se queixando da situação. Ou seja, não ouviu nada do que Deus disse. Quantos hoje não dão ouvidos à palavra de Deus? Quantas pessoas você conhece? E pessoas que inclusive conhecem a palavra de Deus, estão dentro das igrejas, ouvem a palavra do Senhor ou escutam a palavra do Senhor e mesmo assim não vivem as promessas do Senhor na sua vida. Pessoas que até escutam, mas não ouvem. Porque escutar qualquer um escuta, já disse aqui. Agora ouvir é algo que entra pelos nossos ouvidos e faz morada no nosso coração e na nossa vida. Em várias passagens Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Por quê? Porque contador de nuvens negras não ouve a Deus. E eu vou além. Contador de nuvens negras pode até estar na igreja, mas não é igreja. Quantas pessoas você conhece que passam pela igreja, ouvem a palavra do Senhor, mas não praticam? Vou responder: muitas. Sabe por quê? Porque são contadores de nuvens negras. O importante para o contador de nuvens negras não é a palavra. Na igreja, para ele o mais importante é a roupa. Para ele o mais importante é o cabelo.
É o carro. É o amiguinho. Será que meu amiguinho vai na igreja hoje? Porque se não for, não tem graça se eu não sentar do lado do meu amiguinho. Para o contador de nuvens negras, o mais importante é ver, enxergar e apontar o erro dos outros. Já disse aqui como é esse, né? Para os outros, o juízo. Para mim, misericórdia. Como assim? Fez isso, caiu, credo, que coisa horrível. Ainda diz que é crente, ainda diz que vai na igreja. Eu, se fosse ele, nem na igreja mais ia. Para os outros, o juízo. Aí acontece na vida dele algo, às vezes até pior. Não, provou. Que isso? Para mim, misericórdia. Né? E eu digo com conhecimento de causa que contador de nuvens negras não consegue ficar e estar em uma igreja de contadores de estrelas. Sabe por quê? Porque a igreja de contadores de estrelas, irmão, não tem espaço para fofoca. Igreja de contadores de estrelas não tem espaço para divisão. Não tem espaço para inveja. Por isso, entenda, irmão, se você é contador de estrelas, você tem que amar a voz e a palavra de Deus. Se você ama a voz e a palavra de Deus, diga amém. Amém. Nós amamos a palavra de Deus. Palavras de pessoas que não têm vida com Deus, irmão, não nos interessa. Pastor, mas você não sabe o que fulano está falando de você aí fora. Não, peraí. Fulano é contador de estrelas ou contador de nuvens negras? Se não é contador de estrelas, então, irmão, deleta, porque não edifica. Porque quem só tem olhos para as nuvens negras, infelizmente, não é feliz e, por tabela, não quer a felicidade de ninguém. Pode até dizer, não, eu estou feliz. Você está indo na igreja? Não, não estou indo em nenhuma igreja não, mas estou bacana, estou feliz. Estou bem com Deus. Faço as minhas orações, tal. Eu canto os meus louvor. Eu dou meus testemunhos. Eu bebo uma brejinha de vez em quando, mas estou orando. Né? E o apóstolo Paulo, ele fala dos contadores de nuvens negras. Em 2 Timóteo 3, Paulo diz assim, a partir do versículo 2. Esses são amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Tem aparência de impiedade. Nossa, parece que é tão bonzinho, parece que é tão servo do Senhor, mas negando-lhe o poder, nega o poder de Deus na sua vida. Só tem aparência. E Paulo diz no final do versículo 5, vou te dar um conselho, Timóteo, muito sério. Afasta-se desses. É estranho você ver o apóstolo Paulo dizendo essas palavras, mas é verdade. Por que o apóstolo Paulo diz, olha, se afasta de quem só conta a nuvem negra? Por quê? Porque, irmão, contamina. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz, olha, falatórios. Sabe aquelas coisas que... gente que fala mal de todo mundo. E aí quando vira as costas fala mal de você também. Então, Paulo diz, olha, evita isso porque isso é uma gangrena. Em outras traduções, Paulo diz, isso é um câncer. Que vai entrando e vai corroendo no meio do povo de Deus. É uma gangrena. Por isso, irmão, se for para escolher entre contadores de nuvens negras e a palavra de Deus, irmão, fica com a palavra de Deus. Contador de estrelas, ouve, ama e obedece a palavra de Deus. Contador de estrelas que ouve a voz de Deus, quando alguém diz, você não tem, você diz, não tem problema. O meu Deus proverá todas as coisas na minha vida no tempo certo. Quando alguém disser, você não pode, você vai dizer, em Deus eu posso todas as coisas. Quem disser, você não vai conseguir, vai ter que ouvir, com Deus eu vou saltar as muralhas.
Se a sua vontade hoje talvez seja dizer, olha, eu não aguento mais, a partir de hoje você vai declarar, a graça do Senhor me basta e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se o inferno disser que você perdeu, você vai se levantar como contador de estrelas e vai profetizar dizendo, o meu Deus vai me restituir 7 vezes mais. Mas não é possível, tudo é possível aquele que crê no nome de Jesus. Irmão, aguarda no Senhor, porque vai dar tudo certo no nome de Jesus. Terceira lição. Contador de estrelas decide sair da tenda da incredulidade. Porque essa tenda que Abraão saiu, não era só a tenda da sua habitação. Não era só a tenda que estava protegendo ele do sol e do frio da noite, do sol da manhã, do calor. Não, não era só isso. Essa tenda representava espiritualmente a tenda da incredulidade. Enquanto você percebe no texto que enquanto Abraão estava dentro da tenda, ele só enxergava uma coisa: o teto. Ele só enxergava aquilo que era natural. Ele só enxergava um teto sobre a sua cabeça quando olhava para cima. Irmão, de verdade, não há muito o que ver no teto de uma tenda. A visão de dentro da tenda é extremamente limitada. Por isso que nesse momento Deus disse para Abraão, Abraão, vamos lá para fora, vai. Eu já percebi que o seu problema é um problema de visão. Então vamos lá para fora que eu vou mostrar para você que o seu mundo não se resume a uma tendinha, Abraão. Vamos lá para fora, tem muita coisa lá fora. Tem muita coisa grande para você lá fora. E aí nesse momento Deus diz para Abraão, Abraão, vem para fora, pare de enxergar de maneira limitada o que eu tenho para você, Abraãozinho. Abraão, você está preocupado com o teto. Abraão, você está se preocupando com as situações por cima da sua cabeça. Abraão, eu tenho uma coisa muito maior do que o teto para você. Sabe o que é? É uma coisa chamada céu. Abraão, você está preocupado com dinheiro? Com papel? Abraão, você está preocupado com provisão? Você está preocupado com portinha que vai abrir ou que não vai? Você está preocupado com tanta coisa que tem para acontecer nesse ano? Tem carnaval, tem Copa do Mundo, tem eleição, vai ficar um tempão parado, o comércio não vai abrir, as coisas não vão acontecer, vai ter um monte de paralisação. Você está preocupado com esse teto, Abraãozinho? Abraão, eu tenho um céu para você. Sabe por que tem gente que não experimenta mais de Deus na sua vida? Não é porque não tem visão. Tem visão. Mas é porque a sua visão é limitada. Só olha para o teto. Irmão, Deus está te chamando nessa noite para fora dessa tenda. Para fora da tenda da incredulidade. Para fora da tenda da visão limitada. Deus está te chamando para fora da tenda para ampliar a sua visão. Você está preocupado com a terra, mas Ele tem o céu preparado para aquele que crê. Pare de olhar para o teto, saia da tenda da incredulidade, comece a enxergar quanto mais você pode realizar através do poder de Deus. Comece a ver o quanto mais Deus quer te usar. Comece a enxergar o quanto Deus pode e vai fazer na sua vida. Irmão, há um futuro de vitória para quem decide contar estrelas. Mas para isso tem que sair da tenda. Abraão venceu porque olhou para o céu. Moisés, Ezequiel, Davi e Paulo venceram porque olharam para o céu. E tem mais. Sabe quem olhou para o céu? Jesus. Jesus, quando foi batizado lá em Mateus 3, depois leia na tua casa. Quando ele é batizado, ele olha para o céu. E quando ele olhou para o céu, diz o texto que o céu estava aberto sobre a sua cabeça, o Espírito de Deus desceu sobre ele e o Pai se alegrou dizendo, olha, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Irmão, chega de olhar para o teto. A partir de hoje, decida ser um contador de estrelas, você vai olhar para o céu, o Espírito Santo vai te visitar com estratégias e o próprio Deus vai derramar sobre a tua cabeça o óleo de alegria no nome poderoso de Jesus. Quarta lição, irmão, entre o seu projeto e o projeto de Deus,
fique com Deus. Vou falar de novo. Entre o seu projeto, olha o que você está falando, hein? Entre o seu projeto e o projeto de Deus, fique com Deus. Fique com o projeto de Deus. Abraão, digo de novo, já tinha tudo esquematizadozinho. Eu quero dizer que não há problema nenhum em você traçar planos na sua vida. Saudável isso. Não há problema nenhum. Isso é muito natural. E é bíblico. A gente vê isso acontecendo com vários servos do Senhor. Mas isso não significa que todos eles terão o sim de Deus. É claro que eu gostaria de chegar aqui e dizer, fica tranquilo. Tudo que você colocou no papel no começo do ano, tudo que você esquematizou, firmeza. Vai acontecer, viu? Não dá para dizer isso. Mesmo porque a gente olha para Abraão e percebe que todos os projetos dele, de início, receberam um carimbo negativo de Deus. Porque não faziam parte do plano de Deus. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centro de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305. Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê, Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151, em Ourinhos. Existem momentos que Deus diz não aos nossos projetos. Mas eu quero que você entenda nessa noite que até o não de Deus é bênção para a nossa vida. Amém ou não? Amém. Até o não de Deus é bênção na nossa vida. Quando Deus diz não, é porque Ele quer mostrar que nós não estamos enxergando como deveríamos enxergar. Quando Deus diz não, Ele está dizendo que aquilo que você está planejando pode de repente, irmão, trazer maldição e desgraça para a sua vida. Porque há caminhos, diz Provérbios, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. E tem mais, quando Deus diz não, é porque Ele já tem um projeto maior e muito melhor para a sua vida. Deus não diz não de graça. Não, eu vou dizer não porque eu falei muito sim. Então vamos equilibrar, né? Vou dizer alguns não para você aí, porque às vezes eu sou bonzinho, mas às vezes eu sou ruim. Não, irmão, não é nada disso.
Na maioria das vezes Deus diz não, porque Ele tem um projeto maior e muito melhor para a nossa vida. Está no texto. Abraão diz, meu herdeiro é meu empregado. Como assim, Abraão? Vem Deus e diz, esse aí, Abraãozinho, não. Parece que eu vejo Deus dizendo, credo, Abraão. Tá, vamos conversar aqui, Abraão. Eu já apareci aqui em visão, já disse para você não tema, já disse que eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Estou vendo uma incredulidadezinha aí no seu coração. Então, vamos fazer assim, Abraão. Mostra aí o seu projeto. Pega lá, quero ver. Liga o computador lá, quero ver. Mostra aí para mim no PowerPoint. Quero ver sua apresentação. Mostra aí. E aí ele, Senhor, tá aqui. É que assim, a minha mulher é estéril, eu já estou velhinho, então eu preciso de alguém para ser meu herdeiro, para ser meu sucessor. Então é esse aqui, Eliezer. Mas Eliezer é o quê? É meu empregado. Tá. Quem mais? Não, só isso. Aí parece que dá para imaginar, né? Dá para ver Deus dizendo, esse aí é seu projetinho, Abraão? Tá bom. Agora, seguinte. Dá uma olhada aqui no meu projeto. E aí ele começa a desenhar no céu. Não é no computador. Ele começa a desenhar no céu o seu grande projeto. Eu imagino Deus dizendo, olha, Abraão, dá uma olhada no meu projeto. Eu sou só o arquiteto do universo. Tá? Então eu vou mostrar para você o meu projeto. Você quer um empregado, Abraão? Abraão, eu tenho um filho para dar para você. Um filho que vai ser gerado de dentro de você. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Ele estava dizendo, Abraão, a sua bênção já existe. Você não está enxergando, mas ela já existe, ela está dentro de você. Mas pastor, demorou 25 anos para o filho de Abraão nascer. Verdade, demorou mesmo. Sabe por quê? Porque bênção de Deus, já disse aqui, vale a pena repetir, não é bênção de micro-ondas. Porque a cada dia que passa, ou a cada ano que passa, nós somos cada vez mais impacientes, nós somos cada vez mais ansiosos, nós somos cada vez mais imediatistas. A gente não gosta de esperar na fila do banco, de esperar a pizza chegar na nossa casa, a gente não gosta de esperar a pipoca ficar pronta no fogão, aí a gente compra a pipoca de micro-ondas porque é 3 minutinhos e está tudo pronto. Só que Deus não é caixa de banco, o nosso Deus não é entregador de pizza e bênção de Deus não é pipoca de micro-ondas. Deus não dá bênção adiantado, Ele chega no tempo certo na nossa vida. Mas tem um detalhe, a sua bênção, irmão, pode ainda não ter chegado. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Ela já existe e está dentro de você. Amém. Assim como aconteceu com Abraão, acontece na nossa vida também. Deus olhava para dentro de Abraão e já via Isaac. Abraão só olhava para fora e via Eliezer. Deus via Isaac. O seu projetinho, irmão, é Eliezer. O projeto de Deus é Isaac. O seu projeto é apenas um empregado. Deus quer gerar a promessa viva dentro de você como um filho. Você quer adotar a bênção dos outros? Você quer viver contando o testemunho de vitória da vida de outras pessoas? Deus não quer que você adote uma bênção de outras pessoas, mas que você gere a bênção dentro de você como um filho. Só que se a gestação adiantar, seu filho vai nascer prematuro. Se atrasar, vai ter complicações de saúde. Por isso, irmão, espere o tempo do Senhor. Deus sabe o tempo certo do milagre acontecer na sua vida. Pare de querer se antecipar a Deus. Nem sempre Deus vai dizer sim para todos os nossos planos e sonhos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Quem sabe é aquele que está sentado no alto e sublime trono, entre os querubins, aquele que vive e reina para sempre. O teu Deus é o Deus dos planos perfeitos. O teu Deus é o Deus de Isaías 55:8 que diz: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, muito mais alto do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos,
planos, diz o Senhor, são muito melhores do que os seus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas estrelas há no céu? Impossível responder, irmão. Nem a NASA sabe. O que Deus tem para fazer na sua vida vai além do seu alcance visual. O que Deus tem para fazer na nossa vida vai além das nossas expectativas, vai além das estrelas. Porque 1 Coríntios 2,9 diz: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Amém. Deus tem grandes coisas preparadas para a sua vida. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, mas queremos também, Senhor, nesta noite, te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque quantas vezes a gente não disse, mas a incredulidade bateu na porta do nosso coração e às vezes a gente deu espaço, Senhor, para essa incredulidade. Mesmo ouvindo a tua palavra, mesmo sabendo que o Senhor é o Deus poderoso, o Deus do impossível, um Deus de milagres, um Deus que abre porta onde não existe, que cria caminho onde não há caminho. Mesmo às vezes sabendo de tudo isso, Senhor, às vezes a gente olha para as circunstâncias. Nos perdoa porque muitas vezes nós olhamos para o teto que está sobre a nossa cabeça, Senhor. Como é limitado a nossa visão às vezes, Pai. Mas a partir dessa noite, nós fazemos como Abraão, Senhor. Tomado pelas suas mãos, hoje nós saímos da tenda da incredulidade. Hoje nós olhamos para o céu. Hoje, Senhor, nós contamos estrelas, mesmo que seja impossível. Nós amamos o impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Nós amamos o improvável, porque o Senhor é o Deus do improvável. Nós amamos milagres, porque o Senhor é o Deus de milagres. E por isso, Senhor, nesta noite, a nossa visão, que antes era tão limitada, a nossa visão, Senhor, se resumia a olhar para a nossa conta no banco, se resumia a olhar para o nosso trabalho, se resumia a olhar para a nossa família, se resumia a olhar para os nossos relacionamentos, para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual. A partir de hoje, Senhor, nós saímos da tenda da incredulidade e olhamos para o céu e enxergamos quão grandes coisas o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, e nós te amamos, Senhor. O nosso projeto é Eliezer, o teu projeto é Isaac. O nosso projeto às vezes é apenas o empregado, sendo que o Senhor quer gerar a promessa dentro de nós, exatamente como um filho. Nós queremos às vezes adotar a bênção dos nossos irmãos, que queremos viver apenas contando o testemunho de vitória das outras pessoas, quando o Senhor, na verdade, quer gerar a bênção dentro de nós, exatamente como um filho. E sabemos que se a gestação adiantar, o filho vai nascer prematuro, se atrasar, vai ter complicações de saúde, porque nós queremos crer, Senhor, que o Senhor sabe exatamente o tempo certo do milagre acontecer na nossa vida, porque os teus pensamentos são maiores do que os nossos, porque os teus caminhos são muito mais altos e muito melhor do que os nossos caminhos, como diz a tua palavra em Isaías 55. Que essa palavra fique guardada no nosso coração e que nós venhamos, Senhor, a viver essa palavra, Pai. Com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós venhamos a viver essa palavra já nestes dias, já nesta semana, que nós venhamos, Senhor, a viver essa palavra poderosa que foi liberada sobre a nossa vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Se você quer acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor a respeito da Santa Ceia, abra isso, a sua Bíblia, em 1 Coríntios 11, e nós iremos aí juntos ler a palavra do Senhor a respeito da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23.
Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O apóstolo Paulo fala claramente a respeito da Santa Ceia do Senhor. Como eu sempre faço questão de dizer, a Santa Ceia é mais do que um ritual, é um memorial. Porque à medida que nós participamos da Santa Ceia, vem à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não com tristeza, por conta de todo o sofrimento que ele passou por nós naquela cruz. Porque nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas dizem que a dor de Jesus não terminou ali. O sacrifício de Jesus não acabou ali. Passou o primeiro dia, o segundo dia, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou. Por isso vem à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário com alegria e não com tristeza. A Santa Ceia do Senhor é um memorial, porque vem à nossa memória esse sacrifício, e é também uma maneira de nós agradecermos ao Senhor, mesmo que não consigamos fazer isso à altura. Nós estamos dando um gesto de ação de graças pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós estamos dizendo: Senhor, olha, não há como agradecer ao Senhor pelo teu sacrifício na cruz, mas eu quero participar da Santa Ceia. Eu quero participar desses símbolos do seu corpo e do teu sangue, como um gesto, como um sinal de agradecimento ao Senhor pelo que o Senhor fez e tem feito por mim. A Santa Ceia representa a nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. No Jardim do Éden, foi quebrado a aliança que Deus tinha com o homem, através do pecado de Adão. Só que aí, a palavra do Senhor diz no livro de Efésios que vem Jesus, o segundo Adão, e refaz esse elo de ligação entre o homem e Deus. Tanto é assim que quando Jesus entrega o seu Espírito a Deus, já na cruz, o véu do templo se rasga de cima a baixo. A partir daí já não há mais separação entre o santo lugar e os santos dos santos, onde só entrava o sacerdote, ou o sumo sacerdote. A partir daí, qualquer um de nós podemos entrar na presença do Senhor, entregar a nossa vida a Ele, ter o nosso nome escrito no livro da vida, ter os nossos pecados perdoados e falar com Deus em todo o tempo. A Santa Ceia representa essa nova aliança que nós temos com o Senhor. E por último, a Santa Ceia do Senhor representa também uma parcela do banquete futuro que nós iremos participar na glória eterna. No livro de Apocalipse diz que quando as trombetas tocarem e os céus se abrirem, nós teremos um encontro eterno com o Senhor nas nuvens. E aí nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Iremos ser servidos pelo Senhor. Iremos participar desse grande banquete espiritual já na glória, com todos aqueles que creem no nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos participar de uma parte desse banquete, e a Santa Ceia representa justamente isso. Agora, quem pode ou não participar da Santa Ceia?
Você leu aí com a pastora no versículo 28 de 1 Coríntios 11 diz: examine esse homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Nós temos que nos examinar para depois participar da Santa Ceia. Eu não estou apto a dizer para ninguém: você está proibido de participar da Santa Ceia nessa igreja, ou você é obrigado a participar da Santa Ceia, porque eu estou mandando, porque eu estou dizendo. Mesmo que isso seja uma prática até comum em outros lugares, a Bíblia não ensina a agir dessa maneira. Nem nesse texto e nem em nenhum outro texto da palavra do Senhor. Muito pelo contrário, eu também sou carente deste autoexame. Antes da Santa Ceia, eu tenho que examinar a mim mesmo, Sidney, e aí comer ou não do pão e beber ou não do cálice. Mas há alguns princípios que nós podemos seguir para participar da Santa Ceia do Senhor. E o primeiro princípio é: de nada vale participar da Santa Ceia se nós não cremos em Jesus Cristo e temos a nossa vida nele. Por isso, para participar da Santa Ceia, nós temos que ter a nossa vida entregue ao Senhor Jesus. Nós temos que ter Ele como o único e suficiente Salvador. E para isso basta apenas uma oração. Basta apenas dizer: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu decido ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O segundo princípio é ter os meus pecados perdoados. E para isso também basta apenas uma oração. Basta apenas dizer: Senhor, hoje que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida e eu sou um salvo em Cristo Jesus, perdoa os meus pecados, porque eu quero participar da Santa Ceia. E o terceiro e último princípio é: se eu estou vivendo na prática do erro, eu tenho que me afastar da prática do pecado. Eu tenho que me afastar da prática da iniquidade. Iniquidade é pecado consciente. Eu sei que é errado, vou e faço. Eu sei que é errado e continuo falando. Eu sei que é errado e mesmo assim vou. Isso é iniquidade. Eu tenho que seguir esse princípio bíblico e dizer: Senhor, a partir de hoje eu me afasto da prática do pecado. Eu me afasto da prática consciente do pecado e participo da Tua Santa Ceia para receber fortalecimento espiritual na minha vida. E aí também, como diz a palavra do Senhor, vencer todos os levantes do inimigo que podem se levantar contra a minha vida dia após dia. Vamos fazer isso. Examine esse homem a si mesmo. E aí coma do pão e beba do cálice. Feche os teus olhos e vamos juntos analisar a nossa vida. Se é preciso entregar a tua vida ao Senhor, olha Ele. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E eu faço um voto contigo. Vou participar da Santa Ceia e vou me afastar da prática do pecado a partir dessa noite. Examine esse homem a si mesmo e aí coma do pão e beba do cálice. Graças a Deus. Eu quero junto com você consagrar cada pão, cada cálice que está aqui à frente mais uma vez nessa noite. Como eu sempre faço questão de dizer, ao final da oração vai continuar a ser pão. Ao final da oração vai continuar a ser cálices com o suco da uva. Porque o que muda é o significado espiritual para cada um de nós. Para quem crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ao final da oração, esse pão passará a representar o corpo de Cristo, muito na cruz. E ao final da oração, para quem crê, esse cálice vai passar a representar o sangue de Cristo, vertido na cruz por nossa causa. Estenda as suas mãos aqui em direção ao altar e vamos orar juntos. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra e pelos teus ensinamentos em relação à Santa Ceia. E nesta noite, Senhor, nós queremos consagrar cada pão, cada cálice, que passam a representar, passam a simbolizar espiritualmente o teu corpo, moído na cruz por nossa causa, e passam a representar também o teu sangue, vertido na cruz por nossa causa também. Pai, que ao participarmos dessa Santa Ceia, isso traga cura para o nosso físico, sarar para a nossa alma, renovo e restauração para o nosso espírito, e também, Senhor, habilitação para nós vencermos
todas as astutas ciladas do inimigo que poderão se levantar contra nós, Senhor, durante este mês. Pai, em nome de Jesus, todo engano, toda acusação e tudo aquilo que vem para roubar o nosso privilégio de participar deste banquete espiritual, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos que participamos com entendimento, com consciência, Pai, da Tua Santa Ceia, para que sejamos fortalecidos em corpo, alma, espírito e mente, e possamos viver todas as bem-aventuranças que o Senhor tem reservado para a vida daquele que crê, para a vida daquele que entende e participa deste banquete espiritual que é a Tua Santa Ceia. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Em primeiro lugar, vai passar na tua frente aí o pão. Segure na tua mão, porque a palavra de Deus diz, ao participar da Santa Ceia do Senhor, versículo 33, esperai uns pelos outros. Você vai segurar o pão na tua mão, e ao final dessa canção nós iremos participar todos juntos deste pão que representa e que simboliza o corpo de Cristo, moído na cruz por nossa causa. Senhor, diante da cruz nós queremos estar.
palavra diga assim: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Teu sacrifício. Teu sacrifício. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Eu te agradeço por ele. Eu te agradeço por ele. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque o Senhor se fez carne. O Senhor fez carne. E se fez homem. E se fez pecado. Em meu lugar. O Senhor não tinha. E não tem. Pecado algum. Mas o Senhor se fez pecado. Em meu lugar na cruz. E eu te agradeço por isso. E eu participo deste pão com o meu coração agradecido pelo teu sacrifício. No nome de Jesus. Estamos juntos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Você que participou do pão, faça da mesma maneira. Vai passar aí na tua frente este cálice com o suco da uva. Pegue ele na tua mão, segure. E ao final dessa canção, nós iremos mais uma vez participar juntos deste cálice e deste suco que representa o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro bendito, que tira o pecado do mundo, o sangue do Deus que está conosco, o sangue do Emanuel.
Repita uma oração comigo e diga assim: eu creio, Jesus, no teu sangue vertido na cruz por minha causa. E eu creio que só tu és o Deus Emmanuel, o Deus que está comigo em todo o tempo, não só hoje, não só aos domingos, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. E com agradecimento no meu coração, eu participo deste cálice que representa o teu sangue, sangue que representa a vida, e eu recebo em mim a vida de Deus. Nas áreas mortas, que haja ressurreição, que haja vida plena, que haja vida abundante em todas as áreas da minha vida, no meu corpo, com saúde, na minha alma, com alegria e paz, no meu espírito, com renovo e restauração, e em toda a minha vida, com abundância de vida, porque é isso que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E eu te amo e eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Estamos juntos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Receba a bênção final e vamos orar também pela vida da nossa irmã e pela sua família. Pai, ainda na Tua presença nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que veio de encontro à nossa vida e à nossa necessidade. E Pai, antes de ir para o nosso lar, nós queremos apresentar, Senhor, a vida da nossa irmã Ana e da sua família, Senhor, que o Senhor venha trazer o consolo, ó Pai, o refrigério nesse momento de dor, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja o consolo do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que o Senhor, o Teu Espírito é o chamado Consolador, e que o Senhor venha consolar e trazer a paz e a esperança, o renovo da esperança, Senhor, na vida de toda esta família, Senhor, e que através dessa situação difícil, eles possam também enxergar o Senhor, o nosso Deus, o Deus do sim e do amém, o Deus que realiza, Senhor, na nossa vida também milagres, e o Deus também, Senhor, que toma para si quando é necessário. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz, continua conosco, nos dá uma semana de vitória, que nada nos impeça de voltar a esta casa e sermos abençoados, Senhor, nos próximos cultos, e que dá a nós também, Senhor, uma noite de descanso tranquila e uma semana abençoada e vitoriosa debaixo dessa palavra. Leva-nos em paz, continua conosco. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Manda essa paz em nome de Jesus. Antes de ir, dê um abraço no teu irmão. Declare a bênção do Senhor sobre a vida dele. Diga: olha, uma semana de vitória para você em nome de Jesus. E até os próximos cultos, quarta, sexta e domingo. Em nome de Jesus. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033.
3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centros de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê. Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151, em Ourinhos.